Todo loiro é um amarelo. Então, mesmo o loiro perolado, pérola, é a mistura de amarelo com azul, basicamente. Então, é pérola, né? Numa tonalidade bem alta, ele é bem claro, bem pouco saturado, mas o pérola é isso, o pérola é azul e amarelo. Então, para começar, o que nós temos que entender? O que é matiz? Então, vamos lá, ó, colorimetria, tá? Focado em loiro, mas a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter base de colorimetria. Então eu vou passar para vocês agora um pouco de colorimetria básica, tá? Para quem não teve essa base ou para quem teve, mas faz tempo que não vê isso, faz tempo que não estuda, é uma boa chance para você relembrar ou para você aprender de uma vez por todas, tá? Sobre isso que, na minha opinião, é a coisa mais importante para se aprender, para se conhecer quando a gente fala em cor de cabelo. O que é matiz? Né? A gente fala muito de matização, matizar e neutralizar e etc. Mas nós precisamos entender o que é matiz. Né? O que é matiz? E para entender matiz, a gente precisa entender tonalidade. Então, o que é tonalidade? Olha lá. Tonalidade é a graduação claro, escuro. Ou seja, a tonalidade é o quanto claro ou escuro o cabelo está, ou o cabelo é. Tá? Então, quando a gente pega a tabela, estou aqui com a tabela de cor da vela, mas todas as tabelas são mais ou menos universais. Então, olha lá, tonalidade é justamente essa parte aqui, né? Que a gente vai do mais escuro, né? Do preto, preto azulado, passa pelos castanhos, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro claríssimo, branco. Tá? Então, isso aqui é tonalidade. Quanto claro e escuro está o cabelo. E a matiz? Olha lá. A matiz é a graduação de cor, é a cor em si. Ou seja, antes de eu explicar esse quadradinho aí, olha só. Então, matiz é quando a gente anda de lado aqui na tabela, né? Então, tonalidade, matiz. E é isso. Basicamente é isso. Então, olha lá. Por que eu coloquei essa figurinha aqui para vocês? Vocês percebem que aqui no canto, aqui pertinho de mim, ela vai do preto até o branco lá em cima. E aí nós temos, e isso é o quê? É a tonalidade. É o tom que o cabelo está ou que qualquer coisa está. Independente dessa tonalidade, a gente tem a matiz, que é o quê? É o espectro de onda. Então, é isso daí, ó. Você vai pegando ali, você tem a matiz azul, né? As matizes azuis, que são vários tipos de azul, matiz roxa, lilás, vermelha, laranja, amarela, verde, enfim. E aí você tem todas as cores ali. Então, matiz, basicamente, é a cor em si, tá? Então, se é azul, se é amarelo, se é verde, se é rosa, enfim. Isso é matiz. Quando a gente fala loiro escuro, loiro claro, castanho médio, isso é tonalidade. Então, a gente precisa saber isso daí porque, como exemplo, você não consegue matizar ou neutralizar um cabelo que está numa altura de tom X, você não consegue matizar ele com uma coloração que vai estar numa outra altura de tom, tá? Você só vai conseguir isso se você escurecer o cabelo. Mas já eu vou falar disso. Primeiro, precisamos entender tonalidade ou tom e matiz. Então, tonalidade é o quanto claro ou escuro o cabelo tá. Matiz é a graduação de cor. É qual espectro de onda essa cor tá, ou seja, que cor ela é realmente. Beleza, gente? Então, tonalidade e matiz. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Muitas pessoas falam, mas quando a gente anda de lado na tabela, né, os números depois da barra, ponto ou vírgula, não são nuances? Então, são nuances e nuance nada mais é do que matiz. Né? Não é bem assim, eu já vou explicar para vocês a diferença entre nuance e matiz, mas só para você entender, é mais ou menos isso, é o número após a barra, ele vai representar uma matiz ou um conjunto de matizes, ok? Em loiro a gente sabe que a gente vai trabalhar basicamente aqui com essa faixa aqui dos alaranjados e amarelados, que é o que a gente mais vai precisar neutralizar, né? Sempre trazendo a matização também mais para os tons frios. Né? É isso que a maioria tem mais dificuldade. Olha só, então vamos começar a entrar num pouco de colorimetria mesmo, tá bom? E aí vamos começar pelo básico, tá? Se você já sabe isso, fica aí, porque nós vamos entrar em conceito mais avançado hoje também,
Então, se você já conhece os cores primárias, secundárias e terciárias, segura um pouquinho aí, que é só para todo mundo ter, a gente tá todo mundo no mesmo barco aí para a hora que a gente começar a avançar uns conceitos mais avançados, ok? Então vamos lá, olha só. A gente sempre trabalha, gente, em colorimetria, né, em cor de cabelo, que eu gosto de chamar, a gente sempre trabalha com cores pigmento. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem alguns tipos de cor. Então, principalmente a gente tem cor pigmento, que é quando a gente lida com pigmento, que é coloração de cabelo, tinta guache, tinta óleo, tinta aquarela, enfim. Tudo que é pigmento é cor pigmento, é um tipo de estudo de cor. E a gente tem também cor luz. Cor luz é outra coisa, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a cor pigmento, quando a gente mistura todas as cores numa intensidade muito grande, a gente tem preto. Em cor luz, quando a gente mistura todas as cores em grande intensidade, a gente tem branco. Sabe aquela história do arco-íris, né? Que a luz do sol passa pelo prisma e vira um arco-íris e cria o arco-íris? Então, aquilo é a cor luz sendo dividida nas suas diversas matizes. Quando mistura todas as cores, se você misturar todas as cores do arco-íris, né, isso usando cor luz, você vai conseguir chegar no branco, que é a cor da luz do sol. Como a gente lida com cor pigmento, é inverso, a gente vai ter preto quando a gente tiver bastante saturação de todas as cores. Então, olha só, tá dando para enxergar aí, aqui essas bolinhas aqui em cima? Me falem aí. Porque a gente tem 3 cores primárias, tá? Vamos voltar lá no primeiro ano, ali no primário, né? Então a gente tem as cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho. Em cores pigmento, essas 3 cores são as 3 cores que vão dar, que são as precursoras das outras cores, tá? Então todas as outras cores são, de uma forma ou de outra, uma mistura dessas 3 ou de 2 delas, tá? Então temos lá amarelo, azul e vermelho. Com essas 3 cores, gente, a gente consegue fazer todas as cores pigmento que existem, tá? Aí você vai ter diferença de concentração entre uma e outra e diferença de diluição no caso de pigmentos, para você ter uma mudança de tonalidade, né? Deixar ele mais escuro ou mais claro. Mas vamos trabalhar com cor aqui. Então temos lá primária, amarelo, azul e vermelho. Beleza? E aí nós temos a intersecção entre aquelas bolinhas aqui, essas bolinhas aqui de cima, que representam a mistura entre essas cores. Então quando a gente mistura amarelo com azul, temos como resultado um verde. Que verde é esse, gente? O verde vai depender da quantidade, né, da saturação de uma cor ou de outra. Se for um verde que tem mais azul, ele vai ser um verde azulado, um azul turquesa, enfim, ele vai ter algumas outras classificações de azul. E se for um verde com mais amarelo do que azul, a gente vai ter a gente vai ter ali uma graduação de verdes, amarelados e tudo mais. É por aí que passa o mate também, que a gente usa muito em coloração mesmo. Ao mesmo tempo temos azul com vermelho formando o roxo, o violeta, o lilás, tá? E temos o vermelho com amarelo formando o nosso famoso alaranjado. Por que alaranjado é a cor mais chata para sair de um cabelo loiro? Porque, primeiro, é a mistura de 2 cores quentes, então é uma cor naturalmente quente, o alaranjado. Então ela se torna mais difícil da gente esfriar, obviamente, né? E é uma cor, por exemplo, só para vocês entenderem, tá? Esse é um assunto bem profundo que eu costumo tratar nos cursos completos que eu dou, mas só para não confundir, porque acaba confundindo a cabeça se a gente não vai a fundo mesmo. Mas, olha só, cor é luz, tá? A cor é a luz refletida no objeto. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu livro, né? Que tem a capa branca. Então, a luz, né, vem, reflete aqui na superfície, em qualquer objeto, no cabelo. A luz vem, bate aqui e é refletida. O que acontece? Cada objeto, cada cor, pigmento, cada cor de cada coisa, ela tem uma característica do quê? Ela absorve algumas ondas de luz. Lembra as cores do arco-íris? Então, quando a gente tem luz branca, a gente tem todas as cores ali. E aí a gente olha para um objeto e vê que ele é amarelo, azul, vermelho.
Por que que ele é daquela cor? Porque aquele objeto, a química da tinta, por exemplo, daquele objeto, o que que ela faz?Ela absorve as ondas de luz e reflete só a onda de luz da cor dela. Então, um objeto, por exemplo, vermelho, como a minha camiseta, o que que vai acontecer? Ela vai absorver as ondas de luz azuis, as ondas de luz amarela e vai refletir somente a onda de luz vermelha. E é por isso que a gente enxerga vermelho. Tá? E o preto? O preto vai absorver todas as ondas. E o branco vai refletir todas as ondas. É por isso que, por exemplo, porque essa onda de luz, quando ela vem, o que é absorvido pelo objeto é transformado em calor. É por isso que, por exemplo, roupas brancas são mais frescas. Por quê? Porque ela reflete, ela não absorve energia da luz e não transforma em calor. Ao passo que uma roupa preta vai absorver toda a onda de luz e vai transformar essa energia de luz em calor, tá? Mas isso, estou explicando por quê? Porque a gente sabe que o espectro de onda do vermelho é muito grande, tá? Ou seja, existe muito comprimento de onda que está dentro do espectro vermelho. Então, a maioria das cores que o nosso olho, né, que a gente consegue enxergar a olho nu, é vermelho. E aí uma pequena parcela dessas ondas, poucos comprimentos de onda, são das outras cores, das cores frias principalmente, né? Então a gente tem um tantão de vermelho, um pouquinho de alaranjado, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul, um pouquinho de roxo, um pouquinho, vai diminuindo. Mas por quê? É por isso que o vermelho é tão difícil de tirar. Além da parte química, né, que é um pigmento que impregna mais, a gente tem a questão do residual físico, que é o quê? É isso, tá? Ele acaba deixando porque ele tem um espectro de luz muito grande. Então, se a gente não tirar todo o pigmento vermelho, a gente não consegue tirar esse brilho alaranjado ou brilho avermelhado do cabelo, tá bom? Então, vamos lá, olha só. E aí, a partir de cores primárias, secundárias e terciárias, nós temos o círculo cromático, que foi desenvolvido, que foi publicado pela primeira vez em 1810 pelo Getty, tá? E aqui nós temos ali no canto o círculo cromático desenvolvido por mim, que ainda está em desenvolvimento, que é um círculo cromático de cores cabelo, tá? Então você vê ali toda aquela roda que tem os azuis, os roxos, lilazes, vermelho, alaranjado, amarelo e verdes, e no centro da roda a gente tem essas matizes, né? Essas cores traduzidas para a cor de cabelo, né? A gente sabe que a gente não tem cabelo verde, cabelo azul, cabelo vermelho puro, né? A gente sempre tem cabelos que são cor de cabelo e aí eles têm um brilho alaranjado, um brilho amarelado, um brilho azulado, tá? Círculo cromático, então, nos mostra isso daí. Já nós vamos passar para um círculo cromático mais fácil para eu poder explicar para vocês a neutralização e depois a gente volta para esse círculo cromático complexo, que é o círculo da cor de cabelo mesmo, tá? Então, vamos lá. Para complementar essa parte básica de colorimetria, então a gente viu as cores primárias, as cores secundárias, e aí nós temos as cores terciárias, que é o quê? A mistura das três cores. E quando a gente mistura as três cores, olha que bacana, a gente chega em marrons e cinzas, tá? São sempre cores marrons ou cinzas, que a gente chama de cinzas cromáticos. Por que é um cinza cromático? Cinza é toda a cor que é terciária, toda a cor que tem uma mistura equilibrada entre as três cores primárias, que acaba formando um cinza. Então, os marrons são cinzas cromáticos e os cinzas são cinzas cromáticos também. O que é isso? É cor terciária, tá? E aí a gente entra na questão cor quente e cor fria. Então, temos cor primária, cor secundária, cor terciária. Vocês já devem ter percebido que a gente vai trabalhar a maior parte do tempo com cores terciárias, que são cores de cabelo, tá? E aí, chegamos em cor quente e cor fria. Aqui você pode ter um exemplo bem bacana. Cor quente é tudo que é mais derivado do vermelho e do amarelo, que são cores realmente que dão essa noção de calor, né? E as cores frias são as cores que têm mais azul. Então, vermelho e amarelo são cores quentes e o azul é uma cor fria. E aí você vê que todas as cores frias têm azul ali na mistura, tá? E a gente tem também as cores neutras, que não são nem quentes nem frias, tem um equilíbrio bem próximo da perfeição entre cor quente e cor fria, e é uma cor neutra, tá? Então a gente pode citar aí os beges, o próprio branco, o próprio preto, né, que tem um equilíbrio
muito bom entre cor quente e cor fria. Beleza? E aí a gente entra no conceito de cor-cabelo. Tá? O que é cor-cabelo? Cor-cabelo é a cor do cabelo. São as cores que o cabelo assume. Então a gente sabe que cabelo, se você olhar ali nessa roda, tá? Aí em cima, nesse círculo cromático, você vai ver que a parte de fora dela a gente não vê cabelo assim, não tem cabelo dessas cores. Mas a hora que entra nessa parte mais amarronzada, digamos aí, essa parte mais central dessa roda, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver ali que tem cabelos daquela cor, tá? Por quê? Porque a roda, essa roda mais apastelada, mais amarronzada, ela é uma roda só de cor terciária, tá? Só de cinzas cromáticos, só de cores cabelo. E quando a gente fala em cor cabelo, a gente entende que toda cor de cabelo, todo cabelo que a gente lida, tem as 3 cores primárias. Isso é muito importante. Daqui para frente, você precisa ter isso na sua cabeça. Que cor de cabelo é cor terciária, é cinza cromático. Por que a gente precisa entender isso? Porque quando a gente vai neutralizar um alaranjado, o alaranjado raramente vai ser alaranjado. Na maioria das vezes ele vai ser uma cor terciária com bastante concentração de alaranjado. E a gente precisa ter isso em mente, por quê? Porque para a gente neutralizar uma cor e para a gente matizar uma cor, a gente precisa ser certeiro com relação a isso. Vocês vão ver que eu não uso aquelas continhas de colorimetria, tá? Por quê? Porque muitas vezes elas podem falhar. Eu sei que muita gente também tem dificuldade com a questão matemática mesmo, tá? Então, o grande lance é você aprender a pensar a cor. É você entender como a cor funciona, e aí quando você se vê numa sinuca de bico que você não sabe como fazer a conta da colorimetria, esse conhecimento que eu estou te passando vai ser certeiro, não vai ter erro, não vai ter como você errar, tá? Você precisa de um processo mental um pouco mais aprofundado, você precisa pensar um pouco mais do que simplesmente fazer uma conta e acabou, mas você vai conseguir resolver problemas que com a continha da colorimetria você não consegue resolver. Eu, na minha carreira inteira, nunca usei essa conta da colorimetria, de fazer, né, mais e menos. Eu nem sei como funciona. Eu vi uma vez, achei um absurdo e não usei mais. Eu uso conhecimento de cor, conhecimento de mistura de cor, conhecimento de cor cabelo e tudo mais. Então, qual que é o grande lance da cor cabelo, gente? O que a gente precisa entender é que, diferente de um artista plástico, por exemplo, que vai usar o seu pincel, a sua paleta de cores ali, né? E o que ele tem na frente? Ele tem uma tela branca. Ele tem um papel branco na frente. Ele vai pegar a paleta dele, colocar o azul lá, né, fazer a mistura que ele quer e jogar no negócio branco. O que vai acontecer? Vai ficar azul, vai ficar a mesma cor da paleta, vai ficar ali. O que acontece com a gente, com nós cabeleireiros? A gente não existe isso. Primeiro que a gente não pinta em tela branca. A gente pinta em tela de cor terciária, né? A gente pinta em cada cliente, é uma tela de cor diferente. Então essa cor vai ser diferente em cada cliente. Segundo, que a gente tem a questão química, que é o quê? A gente põe no pote a coloração, ela não está da cor que vai ser revelada, né? A gente põe no pote ali e coloca no cabelo e tem a reação de oxidação com o cabelo, né? É quase que uma bruxaria, né? Se você for pensar, a gente tem a tabela, a gente tem o cabelo da cliente, mas a gente coloca no pote e o negócio não tem nada a ver com a cor que vai revelar, né? Então, como que a gente faz para saber isso? Óbvio que a gente vai usar a tabela de cor para ter uma noção, mas a gente vai usar esse conhecimento que eu estou te passando aqui agora. Então, o que acontece? Você vai colocar essa tinta no cabelo, essa tinta vai ter 2 reações. Ela vai oxidar a cor do cabelo da pessoa e vai oxidar o pigmento para poder revelar o pigmento da coloração. Então, ela vai fazer uma dupla oxidação, vai oxidar o cabelo para tirar o pigmento natural do cabelo e vai oxidar o pigmento da coloração para revelar a cor que a coloração tem. Então a gente tem aí a influência da tela que não é branca e a questão da gente estar usando um pigmento não revelado, que vai ser revelado depois dessa reação química. Então é por isso que a gente precisa saber de cor para a gente conseguir fazer fórmulas de cor certeiras, aplicar e conseguir o resultado esperado. Tá? Artistas famosos, estudiosos de arte, eles conhecem muito de cor. E olha que eles usam tela branca e pigmento revelado. Agora nós que usamos tela que não é branca
e pigmento não revelado, nós precisamos ter um conhecimento absurdo de cor, né? E o que eu vejo por aí é a galera fazendo continha. Gente, continha funciona até certo ponto. Se você quer realmente passar para um outro nível da tua carreira, se você quer realmente fazer cores, resolver problemas de cor e conseguir atingir cores que você não consegue atingir hoje, você precisa entender de cor. É o primeiro passo. Pô, mas o que tudo isso tem a ver com loiro? Pô, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Tem muito a ver, né? Talvez até mais do que cores escuras, porque você vai pintar um cabelo de castanho, o brilho da matiz ele é muito disfarçado ali pela tonalidade daquele cabelo. Quando você está no loiro, meu, se você puser azul demais, o cabelo vai ficar azulado mesmo. Se você não conseguir fazer uma neutralização bacana do alaranjado, o cabelo vai ficar ruim, o cabelo vai escurecer, vai ficar feio, né? Vai ter overdose de pigmento ali, que é a supersaturação. Então, precisa entender de cor, precisa saber o que nós estamos fazendo. A Clarice está falando aqui que na prática essas contas não funcionam. Não funcionam, não funcionam. Quando você vai pegar um trabalho realmente complexo, ele não funciona. Por quê? Porque nós estamos lidando com cor terciária. Nós precisamos enxergar bem com que cor que nós estamos lidando. E aí eu te falo uma coisa. Quem já me acompanha há um tempo vai saber disso. Vai lembrar que eu falo isso sempre que eu vou falar de cor. Nós precisamos... Lembra que cor é reflexão de onda de luz? Então, gente, a luz em que a gente vê o cabelo da nossa cliente influencia pra caramba, influencia demais no nosso trabalho de cor. Se o teu salão tem só lâmpada daquela branca azulada, meu, você tá ferrado, você não vai conseguir ver nunca cabelo, você nunca vai conseguir fazer cor de cabelo massa. Você vai sempre errar, por quê? Porque ela te mostra outra cor, que é uma cor que o cabelo não está. E se você tem só lâmpada amarela, também. Então o que a gente precisa ver? Onde que a gente precisa ver a cor do cabelo para a gente saber que cor que tá? A gente precisa ver sob a luz do sol, a luz natural, que é a luz mais completa que tem. Pô, Felipe, e à noite eu não faço serviço de cor? Então é preferível que façamos nossas consultas sempre sobre a luz do sol. Depois que a gente fez a consulta, definiu que cor que é aquele cabelo, definiu o que nós vamos fazer, a gente pode fazer qualquer hora. Mas o ideal é que você faça. Pô, não tem jeito, vou ter que fazer a consulta. Beleza. Então, pega um lugar do teu salão, ou pega um ring light, ou, enfim, não sei o que você vai fazer, mas você precisa de luz que misture luz amarela e luz branca, tá? Um pouquinho mais de luz amarela do que da luz azulada, e aí você vai conseguir ter ali mais próximo do que a luz do sol vai te mostrar. Beleza? Então precisamos ter isso daí, precisamos ter essa paradinha aí. Preciso que esteja claro essa parte básica para vocês. Se não tiver claro, me perguntem, porque senão você não vai conseguir entender daqui para frente, né? E eu preciso que vocês tenham muito bem entendido essa parte. Cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Círculo cromático, que eu ainda vou falar bastante dele. Cor quente, cor fria. E esse conceito de cor cabelo, que são cores terciárias, tá? A Raquel está me perguntando como devemos estudar as cores. Eu tenho uma proposta muito bacana para vocês, tá? Quem que me perguntou isso? Raquel, né? Raquel, tem uma sugestão muito bacana, que é um estudo que eu fiz. Toda vez que eu pego uma marca nova para trabalhar, eu faço esse estudo e sugiro que vocês façam, tá? Então você tem 3 opções. Ou você vai comprar tinta guache, ou você vai comprar tinta aquarela, ou você vai comprar massinha de modelar. Prefiro a tinta aquarela, tá? Porque a tinta aquarela ela é uma tinta mais translúcida, que você vai conseguir ver bem melhor esse esquema aí da cor se misturando com o fundo, né? Com o papel, que eu disse que o nosso papel não é branco, nosso papel ele é cor terciária. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar um papel branco inicialmente, vai pingar ali as 3 cores primárias, tá? E aí você compra só essas 3 cores de tinta. Amarelo, azul e vermelho. E você vai comprar preto e branco também, porque a gente precisa ter para clarear ou para escurecer e aí para você poder mudar a tonalidade, tá? E aí você vai pegar essas 3 cores e vai pingar no papel, vai fazer 3 cores. E aí você vai pegar o quê? Pegar as 3 cores primárias e vai fazer misturas dessas cores primárias, 2 a 2, para você chegar nas cores secundárias. E aí você vai pegar e vai começar a misturar 3 a 3 para você chegar na cor terciária. E aí você vai pôr um pouquinho de preto, você vai pôr um pouquinho de branco e você vai fazer
alguns papéis ou um papel canson grande e vai fazer o estudo de cor ali. Isso é estudar cor, tá? Você falar, pô, mas vou voltar lá no maternal? Vai voltar, vai fazer. Isso é estudo de cor. Isso Leonardo da Vinci fez, me ajuda aí, Monet fez, Monet que é um grande entendedor de cor. Eu vi alguns quadros, tive a oportunidade de ver alguns quadros de estudo do Monet lá na França, em Paris, em Giverny, na verdade, que é a cidade onde fica a casa dele. Pude ver vários estudos do homem e olha, gente, é estudo pra caramba. E ele pintava sob tela branca. E nós que pintamos sob tela cor terciária, nós temos que estudar, temos que fazer esse estudo. O melhor jeito de estudar cor é você ir lá comprar uma tinta e fazer isso. E aí depois começa a entrar num grau de dificuldade melhor. Gente, presta atenção que esse exercício é muito legal, vai te ajudar muito a conhecer cor, tá? Então aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar papel colorido, você vai comprar papel amarelo, papel vermelho e principalmente papel marrom e cinza, tá? O tanto de tonalidade de marrom que você encontrar. Você vai comprar e vai fazer o mesmo estudo em cima dessas cores de papel, deixando a aquarela bem líquida, tá? Então aí você vai fazer e você vai ver a diferença, mesmo você fazendo a mesma mistura, a diferença que você vai ter de resultado de cor a hora que o seu papel secar. Tá? É algo sensacional. E aí passamos para outra fase de estudo em casa, que é pegarmos os mix. Sabe os mix? Os pigmentos puros da coloração que você usa. Você vai pegar esses pigmentos puros e vai fazer a mesma coisa. Pegar um tubinho de cada um lá e vai colocar no papel, vai colocar um pouquinho de oxidante e vai ver que cor que vai dar. E aí a gente vai saber qual que é a mistura de cor, por exemplo, que tem no seu mate, que tem no seu violeta, né? Que tem no seu acobreado, que tem no seu azul, porque muitas vezes a gente pega a mix que é azul, mas que não é azul puro, que tem um pouco de amarelo ali, né? Ou que tem um pouco de vermelho, que ele fica levemente roxeado, né? Então aí você vai pegar, por exemplo, coloração. Você pega lá o 6666, sei lá eu, 9987, alguma coloração que você tem dúvida, alguma coloração que você não usa, bota ela no papel, no branco, para você ver que cor ela é. E aí depois você vai colocar no papel marrom e você vai saber como ele vai se revelar no cabelo. Lá, Clarice. Mais luz amarela do que azulado revela a cor real, então? Pensei que fosse o contrário. Então, na verdade, o que acontece? Clarice, aqui as lâmpadas vendidas, que são azuladas, elas são muito mais azuladas do que as lâmpadas amarelas são amarelas. Então ela tem uma concentração muito maior de reflexão de azul, né? Tanto que você olha uma luz branca azulada, ela é azul. E você olha uma luz amarela, né, amarelada, ela é amarelada, ela não é amarela. Né? Ela tem muita onda de luz azul. Tanto que quando você pega no verso da caixinha da lâmpada, tem as temperaturas, né? Temperatura, que lá é temperatura da cor, tá? Isso é muito bacana também. Você pega a diferença de temperatura e você pega a temperatura que é a cor neutra e você vai ver que a amarela está muito mais perto do neutro do que a azul. A azul está muito disparate da cor neutra, da luz neutra. Então é por isso que você tem que colocar um pouquinho de amarelo a mais de amarelo para poder compensar. Vamos lá, Maria José. Tenho dificuldade quando eu vou trabalhar com fundo de pigmentos das colorações. Acho que as marcas de coloração poderiam deixar especificado o fundo de pigmentos de cada empresa. Ô, Maria José, então, o fundo de pigmento, na verdade, você tem um pouco de razão nisso, tá? Mas você consegue ver pela tabela, né? Você consegue visualizar um pouco pela tabela. Por exemplo, eu uso vela, eu pego a Color Perfect, por exemplo, e comparo ela com a Illumina, que é uma base mais fria, dá para ver a diferença. Você pega ali um 7.0, um 8.0 e um 8 barra da Illumina e compara os dois, você vê bem a diferença no cabelinho ali. Mas um estudo muito interessante que eu falo para você fazer para saber qual que é a base é pegar as cores base e colocar no papel branco. Você vai ter uma visualização bem bacana da concentração. Posso fazer essa experiência em mechas descoloridas? Pode. Melhor ainda. Eu faço isso também. Faço isso, inclusive, nos meus cursos mais completos, a gente faz isso guiado. A gente faz isso junto. É muito bacana fazer isso. Isso é que é estudar a cor, galera. Estudar a cor. Só que não adianta você sair fazendo se você não entende o que você está fazendo.
né? A gente precisa saber o que a gente está fazendo, porque senão vai ser uma experiência sem fim que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. A gente precisa ter essa base aqui que eu estou passando para vocês, para você conseguir realmente ter um resultado, ter conclusões consistentes para você conseguir usar no seu dia a dia. Beleza? Então você já vai fazer o quê? Você já sabendo isso que eu estou te falando, essa teoria das cores, círculo cromático, você já vai fazer as misturas com a intenção de chegar em algum lugar e aí você vê se você conseguiu chegar ou não. Tá? Tem que ser um estudo guiado, não é aleatoriamente. Vamos que vamos, gente. E agora sim, uma coisa que eu vejo que existe muita coisa em cima, mas muita gente não consegue definir direito, que é essa questão que nós vamos definir agora para não ter mais problema, que é o seguinte: muita gente acha que neutralização e matização é a mesma coisa, por ser um processo parecido tecnicamente, né? Mas o conceito é completamente diferente e eu vou te explicar bem isso. E a gente parar assim de chamar de matização o que não é matização. A gente tem 3 tipos de serviços que são muito parecidos: matização, neutralização e tonalização. Agora que a gente sabe o que é tom, o que é matiz, ficou fácil, né? Ficou fácil para vocês entenderem. Então, tonalização é quando você muda o tom do cabelo. Então, geralmente é quando a gente escurece, porque a gente usa o tonalizante, que a gente acaba escurecendo. Mas se você muda o tom para cima, você também está tonalizando, é que aí você não está só tonalizando, porque quando a gente clareia, existe o fundo de clareamento que é revelado, então a gente não consegue manter na mesma matiz quando a gente tonaliza. E então, tonalização é quando a gente muda o tom. Neutralização é com relação à matiz, quando a gente torna, olha só, eu deixei os 3 círculos ali em cima, quando a gente transforma uma cor quente em neutra ou uma cor fria em uma cor neutra. Então, neutralização é quando a gente transforma qualquer cor que seja numa cor neutra, ou seja, que tenha um equilíbrio perfeito entre cores quentes e cores frias, que seja uma cor que seja neutra, tá? E matização é quando a gente muda a matiz. Então, se eu quero ir, por exemplo, de um cabelo dourado ou de um cabelo alaranjado para um cabelo platinado, que é um cabelo acinzentado, a gente está mudando a matiz. Então, a gente está matizando. É óbvio que quando a gente vai mudar de uma cor quente para uma cor fria, a gente precisa neutralizar e matizar, porque pigmento não revelado não tem esse poder de mudar a matiz direto, né? Nem se você misturar. Isso é uma experiência boa para fazer também com esse exercício que eu propus para vocês, que é você pegar e tentar fazer uma matização direta sem neutralizar a cor, né? Você pega um vermelho lá, tenta transformar esse vermelho em cinza. A quantidade de azul ou de cinza que você vai ter que colocar é tamanha que não faz o menor sentido. Então, o que a gente faz? A gente primeiro joga o verde, neutraliza o vermelho, torna ele uma cor neutra, e aí a cor neutra a gente consegue levar ela para a matiz que a gente quiser. Fica bem mais fácil. Então, ficou claro? Neutralização é tornar a cor neutra. Matização é mudar a matiz, tá? Não necessariamente para matizar a gente precisa neutralizar. Se você quer ir, por exemplo, de um tom dourado para um tom ruivo, você não precisa neutralizar. Você só matiza direto. Se você quer ir, por exemplo, do alaranjado para o dourado, você também consegue mudar essa matiz, tá? Em cabelo é um pouco mais difícil. Dependendo da altura de tom, você tem muita concentração de alaranjado, aí você vai ter que dar uma neutralizada para depois ir para o dourado. Mas enfim, você tem neutralização e matização. Precisamos entender de uma vez por todas que neutralização é diferente de matização e é diferente de tonalização. E não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de conceito. Como eu disse para vocês, para você conseguir matizar, você precisa neutralizar. Para você neutralizar, você não precisa mudar a matiz, né? E para você tonalizar, você não mexe na matiz, você só mexe na altura de tom. Ficou claro? Olha lá, então, a Clarice falou, então eu faço isso nos cabelos que ficam avermelhados, coloco o verde tentando neutralizar, mas ainda assim continua o reflexo vermelho. Pois é, por quê? Porque nós estamos lidando com cor terciária. Esse vermelho que a gente está combatendo não é vermelho. Esse vermelho que a gente está combatendo é um marrom avermelhado, é um cinza avermelhado, é um cinza cromático avermelhado. O que eu quero dizer com isso é que tem as 3 cores primárias ali, tem azul, tem amarelo e tem vermelho em muito mais quantidade. E outra coisa, o vermelho é o mais difícil da gente neutralizar, lembra que eu falei? Por que ele é o mais difícil da gente neutralizar?
porque ele tem aquela questão do espectro de onda dele ser muito maior. Tá? E eu já vou explicar como resolver esse problema, viu, Clarice? Fica aqui com a gente que já já eu vou falar sobre isso, justamente sobre as cores, as piores cores que a gente pode enfrentar aí para a gente tanto neutralizar quanto matizar. Vou explicar como fazer isso. E olha só, eu deixei esses triângulozinhos aqui porque é uma representação muito bacana, além de ser lindo, né? Esse quadrinho aí cheio dos triângulos. É uma representação muito prática do número de matizes que a gente pode ter. Né? Então você pega ali a faixa do azul, olha o tanto de tonalidades de azul que a gente tem. Olha só quando ele vai andando em direção ao vermelho, o tanto de lilazes e roxos e, enfim, da mistura de azul com vermelho que a gente tem, diferentes tonalidades, diferentes concentrações de uma cor e de outra, e aí depois passa pelo vermelho, vai para o alaranjado, olha o tanto de alaranjado que a gente tem ali, olha o tanto de tipo de amarelo, olha o tanto de tipo de verde. Então, por exemplo, de repente o verde que a Clarice usou lá, que ela não conseguiu neutralizar o vermelho, de repente ela está num tom de vermelho, o cabelo está num tom de vermelho, que ele precisa de um verde com mais amarelo, ou precisa de um verde com mais azul. Então a gente precisa entender isso, que vermelho que era esse? Porque o vermelho Coca-Cola, coincidentemente eu estou aqui com uma latinha de Coca-Cola, o vermelho Coca-Cola a gente vai neutralizar com um verde equilibrado, com um verde meio a meio de amarelo e azul. Mas eu aposto que o cabelo da tua cliente não estava assim. É muito difícil a gente ver cabelo vermelho Coca-Cola. Ele estava avermelhado, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esse verde aí e vamos ver se avermelhado ele está mais para um vermelhado mais para amarelo, um avermelhado mais para vinho, que aí teria mais azul, e aí a gente vai escolher o tipo de verde que a gente vai fazer. Pô, Felipe, o que você está falando? Estou dizendo, gente, que cada cabelo que você pegar vai ser uma fórmula de cor completamente diferente da outra. Entendeu? A cor que você usa na Maria José vai ser diferente da que você vai usar entendeu? Gente, não veio nenhum nome de mulher aqui. Na Dona Joaquina, entendeu? Então é completamente diferente. Então, você estava neutralizando o vermelho, você estava jogando o verde para neutralizar um vermelho, mas o cabelo não estava vermelho. O cabelo tinha muito vermelho, mas não estava vermelho. É por isso que sobra residual, tá? E além disso também tem a questão química que eu já vou explicar. Então, estava num avermelhado quase vinho, então eu te pergunto, o que precisa ter mais? Se avermelhado e vinho, o que a gente tem? Tem vermelho com azul, para ele ficar vinho, né? Vermelho com azul. Então o que nós vamos usar? Nós vamos neutralizar o vermelho com verde e vamos colocar um pouco mais do que? Para tirar essa parte do vermelho azulado. Nós vamos usar amarelo. Então você precisava ter usado uma matiz verde com um pouquinho de amarelo ali, adicionado. Tá? Pô, mas eu vou usar amarelo, mas eu quero neutralizar. Gente, mas você precisa fazer isso. Você vai usar o verde, um pouquinho de amarelo, se tá vinho. Né? Aí você consegue uma neutralização mais certeira. Se tivesse um vermelho mais vivo, um vermelho mais cobre, aí nós vamos usar o quê? Nós vamos usar um verde adicionado de azul. Porque nós temos que matar também o alaranjado. Principalmente o alaranjado, quando o cabelo está cobreado. E lembrando que são cores terciárias. É uma cor terciária. Então ela tem... A gente está neutralizando com verde, né? Então, mas ela tem azul, ela tem amarelo, então também lá tem amarelo. Então eu falei que o vinho ele é muito vermelho, azul, mas tem um pouco de amarelo. Então a gente tem que usar a cor terciária também para combater. Então se você coloca simplesmente o /2 lá, no caso da vela, que é o mate, nem sempre a gente vai conseguir matizar isso daí. Então eu jamais usaria amarelo por medo de esquentar mais a cor. Então, mas às vezes, porque se você pega... Porque eu não vi a cor, tá, Clarice? Você precisa ter bastante discernimento. Se o cabelo tá vinho, tá? Vamos pegar um exemplo de cabelo vinho. O vinho, ele é mais frio do que quente, tá? Olha só, se você pegar a parte mais próxima de vinho que tem aqui, ela tá bem aqui, ó, pertinho do azul, né? Ali entre o azul e o vermelho, mas mais perto do azul do que do vermelho. É uma cor fria. Vinho é considerado muitas vezes uma cor fria. Então, para você neutralizar, você precisa pôr o amarelo, senão você não consegue neutralizar. Tem também a questão da tonalidade, eu não sei que tom que tava para a gente poder fazer isso daí. Então, olha só, você vê como conhecimento de cor, pô, eu nunca colocaria amarelo, foi isso que ela falou. Eu jamais usaria amarelo por medo de esquentar mais a cor.
Então, mas nem sempre, gente. Você tem que lembrar que o amarelo, ele também pode ser um apastelado. Todo loiro é um amarelo, né? Todo loiro é um amarelo. Então, mesmo o loiro perolado, o pérola é a mistura de amarelo com azul, basicamente, né? Então é pérola, né? Numa tonalidade bem alta, ele é bem claro, bem pouco saturado, mas o pérola é isso, o pérola é azul e amarelo. Então precisa ter amarelo para ficar pérola, precisa ter amarelo para gente combater o vinho. Olha lá, um 4, né? O 4 é complicado, que a gente precisa de uma carga de verde, uma carga de amarelo muito grande, porque é muita saturação de pigmento. Quanto mais escuro, mais a gente precisa pôr de concentração de pigmento. É uma altura de tom bem complicada para neutralizar, mas dá. Eu vou explicar como. Vamos que vamos, gente. Dúvida até aí? Eu nem olhei no Face se tem alguma dúvida. E agora a coisa começa a complicar um pouquinho, tá? Então você precisa tá bem atento agora. Antes desse slide aqui, vamos tirar o spoiler aqui, né? Abri um cabelo em um fundo 7, usei 7/1, ficou laranja. O que eu fiz de errado? Você tentou neutralizar laranja com cinza. Não é cinza que a gente usa para neutralizar laranja. Laranja a gente tem que usar azul. Né? Se ele ficou laranja mesmo, a gente tem que usar azul. Já vou explicar sobre os /1 e os /7, tá? Quanto por cento de luz branca e amarela é o ideal para o salão? Olha só, o ideal, muito boa essa pergunta, tá? O ideal é a gente usar em proporção áurea. Mas como proporção áurea é um assunto para um outro curso, só disso, tá? Mas só para você entender, proporção áurea é a proporção divina, é uma constante matemática descoberta que é a proporção da beleza total. Então tudo que está em proporção áurea é interpretada pelo cérebro como algo belo, algo bonito. E também ele é usado em mistura de cor, né, para você conseguir um equilíbrio perfeito de cor, para você conseguir um equilíbrio perfeito de luminância, você usa a proporção áurea. Mas para ficar fácil, para vocês conseguirem fazer 2/3, 1/3. 2/3 de luz amarela, 1/3 de luz branca, você vai conseguir algo bem próximo de uma cor natural. Né? De uma cor luz natural. Gente, isso é uma coisa que os coloristas lá fora, tá? Fora do Brasil, tem bem claro e aprofundado. Aqui no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande de conhecimento com relação a isso. Felizmente eu tive a oportunidade de ter contato com a maioria deles, de ter contato com artistas plásticos. A minha esposa é formada em artes plásticas, eu tive contato muito com esse estudo mesmo de cor, sabe? Esse estudo incessante. Muita gente acha que artista é um cara que vai lá e pá, taca lá e fica bonito. Cara, artista estuda mais do que muito profissional de outras áreas. Pra vocês terem uma ideia, os primeiros médicos eram artistas, os primeiros cientistas do mundo eram artistas, os primeiros grandes descobridores de coisas impensáveis eram artistas. Então, a arte em si ela é muito mais profunda do que a gente fala, né? A gente costuma ouvir, nossa, você é um artista. Cara, eu me sinto lisonjeado e ao mesmo tempo, assim, não, eu não estou à altura de um artista, de um real artista, né? Nós temos que ter um conhecimento muito profundo para nós nos chamarmos, não, sou um artista, né? Então, se você está aqui me assistindo, você está no caminho, você está buscando conhecimento, você está estudando, você está melhorando, você está aumentando o teu leque, abrindo o teu leque aí de conhecimento. Vamos que vamos, gente. Vamos entender então coloração. Só está claro para vocês, cores primárias, secundárias, terciárias, cores quentes, cores frias, matiz, neutralização e matização. Só está claro isso aí. Agora nós vamos ir também a questão do fundo, que não é fundo branco. Beleza? Vamos entender então coloração? Isso aqui é uma coisa que todo mundo deveria saber e eu vejo que muita gente não sabe, tá? Então olha só, não se assustem com o XYZ, vocês já vão entender o que é isso, que é muito fácil, tá? Vamos entender as colorações. Por que eu pus aí X/YZ? Porque muitos de vocês não usam vela, tá? Apesar de eu ter colocado aqui a tabela da vela para exemplificar, porque eu acho que simplifica a gente vê uma tabela de coloração que é o que a gente está acostumado a ver. Mas o que eu vou passar para vocês, isso é uma coisa
minha, que eu sempre faço nos meus cursos, não importa a marca que você trabalhe, você tem que conseguir trabalhar bem com cor. Não importa a marca que você trabalhe. Então eu vou te ensinar a fazer isso com qualquer marca que você trabalhe, tá? Vou dar exemplo de vela, mas aí você transfere o número aí para a sua coloração. Nem todas as colorações têm o mesmo número, beleza? Então o que é o XYZ lá em cima? Ó, X é o número antes da barra, ponto ou vírgula, tá? Que é o número, olha lá, X igual a tonalidade. YZ são as matizes. E aí eu vou dizer para vocês, o que é nuance? Nuance é uma mistura de matizes. É uma mistura da matiz principal com a matiz secundária. Cria-se uma nuance. E aí a gente tem um monte de nome de nuance por aí, né? Marsala, enfim. O próprio Pérola é um exemplo de nuance. E só que o que a gente tem que entender é o quê? A gente tem que esquecer nome. Se ater a que tipo de mistura tem ali dentro. Tá? E não estou falando em fazer conta. Tô falando em ver que cor que tem ali. E aí, por que é matiz principal, gente? Porque é a cor que tem maior concentração. E o Z é a matiz secundária. É a cor que tem menor concentração. Então vamos lá. Por que a gente tem uma matiz que tem mais concentração e a outra que tem menos concentração? Alguém sabe me responder? Por que nós temos uma matiz com maior concentração e outra com menor concentração? O que esse cara que inventou coloração pensou na hora que ele fez dois números depois da barra, ponto ou vírgula? E por que ele fez nessa concentração 2/3, 1/3? Por que um tem mais do que o outro? Olha lá, temos o Adécio, que é programador, mas está amando química capilar. Começou a estudar para ajudar a esposa. Olha só, que bacana, Adécio. Bem-vindo, meu querido. Espero que você aproveite bastante. O Nando Martins, ainda não sou cabeleireiro, vou começar meu curso mês que vem na L'Oréal. Legal, parabéns, sucesso, hein? Sucesso para vocês dois aí que estão começando agora. Ah, bacana, ele trabalha com uma linha de produtos, legal. Lúcio Andrade, por que a base? Não, olha só, a base é a tonalidade, é o X. Tô perguntando por que os dois números depois da barra, tá? Os dois números depois da barra, o Y e o Z ali, as matizes, a nuance. Por que a nuance tem dois números e por que cada número tem uma concentração diferente? X, número antes da barra, ponto ou vírgula, é a cor base. Sim, é a cor base. O que é isso? É a tonalidade. É o quanto claro ou escuro ele é. Se ele é 2, ele é muito escuro. Se ele é 10, ele é muito claro. Tá? Isso é antes da barra. Depois da barra, nós temos dois números, geralmente. Pode ter um só, mas quando a gente tem dois, a gente tem essa diferença de concentração. 2/3 do primeiro número que vem depois da barra e 1/3 depois do número. Vamos lá. Matiz principal, matiz secundária, a gente tem em todas as marcas. E aí eu coloquei essa círculo aqui das cores que toda coloração tem, tá? Dos mix aqui. Por quê? Porque isso aqui é o nosso gabarito. Para a gente saber que cor que cada número representa. Entendeu? Na vela, por exemplo, olha o que a gente tem aí. O 3 é amarelo, é dourado. O 4 é acobreado. O 5 é vermelho. O 6 é violeta. O 8 é azul. O 2 é mate. E aí, gente, olha só a prova de que nós temos cores terciárias sempre. O mate não é verde, é mate. O amarelo não é amarelo, é dourado. O vermelho não é vermelho, ou ele pode ser acaju, ele pode ser vermelho, ele pode atingir sim, ele pode ser um vermelho puro, ele pode ser acobreado. O violeta também é outro que é mais puro e o azul também, mas você vê que o verde e o amarelo não são verde e amarelo puros, tá? O amarelo ele é dourado, então ele tem um pouquinho ali de cor fria, tá? Na verdade ele é cor terciária, então ele tem um pouquinho de cada um. E pra gente descobrir como que é, o que ele tem realmente de cada cor ali, a gente vai precisar fazer aquele estudo que eu falei para vocês no papel. Porque cada marca vai ter uma concentração diferente da outra, tá? E aí a gente vai saber o que são esses números depois da barra, ponto ou vírgula, beleza? Quando a gente tem 0, é sempre a base, é sempre neutro, então aí é quando a gente tem a cor neutra, quando o 0 está depois da barra, ponto ou vírgula, ou seja, ele não tem concentração maior de um pigmento ou de outro.
Ó, o Júnior, por que esse equilíbrio de matizes diminui o risco de tonalidade indesejada, tipo /01, sobre cabelos claríssimos resultam em verde abacate? Olha só. É para neutralizar a cor indesejada, mas por que, que tem essa diferença de concentração? Por que, que tem essa concentração diferente? Vamos lá? A matiz principal é a matiz que vai fazer a neutralização da cor que a gente vai colorir ali. E a segunda matiz, a matiz secundária, é a matiz que vai matizar. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, um 881, que é um tonalizante da vela, tá? Que é o quê? É um tonalizante na altura de 8, com matiz principal azul e matiz secundária acinzentada. Para que é isso? É justamente para a gente pegar um cabelo alaranjado, por exemplo, na altura de 8, que tem um fundo de clareamento bem alaranjado. Já vou explicar fundo de clareamento, mas é o residual de cor alaranjado. E aí ele tem já a matiz azul em maior quantidade, por quê? Para neutralizar aquele alaranjado. E o 1, né? 881, o 8 que é o azul, que é a matiz principal, e a matiz secundária, o 1, que é o cinza. Por quê? Porque depois que neutralizou, vamos acinzentar esse cabelo, vamos deixar esse cabelo mais frio. Tá? É a fórmula aí, entre aspas, de um platinado na altura de 8. É quase isso, Carla. O Y é a cor de nuance que está sendo revelado. E o Z reforça essa nuance. É quase isso, mas é justamente para isso. A matiz principal, ela neutraliza. A matiz secundária, ela matiza. Por exemplo, no caso que não lembro quem que me passou aqui. Clarice, né? Quando você vai fazer uma avermelhada, então o que você faz? Eu preciso de um vermelho com azul. Né? No caso dela era vinho, então a gente precisa de um vermelho com amarelo. Então a gente vai colocar, a gente precisa de um verde com amarelo, perdão. A gente tem lá um vermelho vinho, a gente precisa de verde para neutralizar o amarelo e verde para neutralizar o vermelho, o Cristo. E um pouquinho mais de amarelo para neutralizar o vinho mesmo, que é aquele roxo. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vai pegar lá tonalidade da cor do cabelo, matiz principal verde, porque é a cor que mais tem, é o pigmento que mais tem, que a gente mais está vendo, e a segunda matiz, a matiz secundária, seria um amarelo, um dourado. E aí a gente consegue matizar o vinho. Mais ou menos por aí. Deu para entender, gente? Eu sei que para alguns isso aqui pode mais confundir do que qualquer outra coisa, por isso que eu estou perguntando. Vou falar de novo, gente. Matiz principal é a matiz que vai fazer a neutralização. Matiz secundária é a cor de menor concentração, é a que vai fazer a matização. Então, a primeira cor, depois da barra, ponto ou vírgula, é a matiz neutralizadora. Então, no caso da Clarice lá, o que é? A gente tem um vinho que é principalmente vermelho, com uma quantidade boa de azul. Então, a gente tem que neutralizar o vermelho e depois temos que neutralizar esse roxo aqui, que forma. Tá? Então, a gente vai neutralizar com uma cor que seja na mesma altura de tom. E a matiz principal vai ser o quê? Vai ser verde, para neutralizar o vermelho, que é a principal matiz do cabelo, que a gente quer tirar. E depois a segunda, a matiz secundária, vai ser o quê? Vai ser amarelo, para a gente neutralizar o roxo. Tá claro aí? Porque eu vou avançar e pode ser que a coisa fique cabeluda. Sabendo que o primeiro é 2/3 e o segundo é 1/3, se você tiver que adicionar, por exemplo, aqui tem, né? Na vela, por exemplo, tem a concentração que a gente usa. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. E toda marca tem que ter isso aqui. Tá, ó. Olha lá, para 30 gramas, eu vou ler para vocês que a imagem está ficando ruim aqui, mas para 30 gramas de coloração na altura de 4, nós vamos usar 3,5 gramas, tá? 3,5 gramas de mix. O que a gente vai fazer? Você vai pegar um 4 e vai botar 4 gramas. Como que você vai dividir esses 4 gramas? 2/3 de matiz verde e 1/3 de matiz dourado. 2/3, 1/3. Lembra aqui, ó. Matiz principal tem 2/3, matiz secundária tem 1/3. Tá? Quando a gente trabalha com coisa muito escura assim, você tem que ter certeza que está na altura de 4. Se ele tiver um 4 meio desbotado, melhor você usar o 5. Mas usar a concentração de mix
do 4. Tá? Deu para entender? Um pouquinho mais complexo, mas acho que deu para entender, né? Aí, Clarice, como saber a proporção desses mix? Exatamente do jeito que a vela faz a tinta dela. Então, vamos seguir isso aí, ó. 2/3 matiz principal, 1/3 matiz secundário. Leni Ferreira, na base 4 abro com pó de 30, revela um dourado, como neutralizo? Em tom alaranjado, como neutralizo? Como que a gente neutraliza? Já vou falar sobre isso aqui. Quando tem dois números após a vírgula, ele está intensificando a cor. Pode ser, quando os dois números são iguais, está intensificando. Vocês têm que entender que é uma mistura de 2/3, 1/3. Tá? Mas a matiz principal é o jeito que foi pensada. Entendeu a cor? O cara foi lá e criou uma cor. Como que eu vou criar a cor com uma tinta de cabelo? Porra, né? O primeiro cara que desenvolveu coloração na história era um gênio. Eu não sei quem que é. Eu vou procurar saber. Foi difícil, mas... Não, é o seguinte, ó. Gente, depois da barra, a Camila está perguntando. O 0 depois da barra significa que tem menos concentração do pigmento. 2 números após a barra significa mistura de pigmentos. Ou maior concentração do mesmo. Bom, então é o seguinte, ó. Vamos lá. 0 depois da barra. Gente, 0 é cor neutra. 0 é neutro. É matiz neutra. Ele não é nem avermelhado, nem nada. Ele é neutro, tá? Se tem o 0 e depois o 1, por exemplo, o que ele tem? Tem 2/3 de matiz neutra para 1/3 de matiz cinza. Tá? 2/3 de matiz neutro para 1/3 de matiz cinza. Se ele é 0,0, ele é carregado de pigmento. Isso quer dizer que ele é carregado de pigmento, neutro. Tem algumas marcas que tem barra 00. Barra 66, por exemplo, ele tem as duas cargas, os 2/3 e o 1/3 é a mesma cor. Então por isso que ele chama intenso, porque ele só tem aquela matiz. Olha só, a Lívia Soares está me falando, 0 é natural. Gente, isso vai depender da coloração que você usa. Tá? Tem coloração que tem numeração diferente da vela. Aqui eu estou mostrando uma tabela da vela. Mas, por exemplo, a Keone, o verde da Keone é 9. Tá? Então, pode ter muita diferença ali. Eu tô com o da Keone ali, é 9. Acho que é só o 9 que é diferente. O resto é parecido. Mas você tem que ver que cor que tá lá. É por isso que a gente vê aqui, ó. Por isso que a gente vê isso aqui, ó. Círculo cromático. É aqui que a gente tem que ver. Tá? A gente tem que ver. Para neutralizar tal cor, o que eu tenho que usar? E aí você vai lá na tabela e vê que cor que é aquela lá que eu tenho que usar. Não vai colocar o número que eu tô falando aqui não, hein? Olha lá primeiro. Podemos usar só os mix ou tem sempre que usar a altura de tom? Você tem que usar sempre a altura de tom. Porque senão você não tem entrada, né? O mix ele não tem esse poder de entrar. E como ele é muito concentrado, se você não usa a base, você começa a criar cor fantasia, tá? Existem alguns casos específicos que a gente vai usar sim o mix puro. Mas assim, é raro, eu não aconselho. Não aconselho. Se você está com medo de usar a base, porque vai escurecer, usa a base um tom acima. Tá? Usa a base um tom acima e coloca a quantidade de mix correspondente ao tom abaixo. É melhor do que você colocar só o negócio. Porque olha só, a concentração é para 30 gramas da base, né, da coloração normal, 30 gramas da coloração, você vai colocar no máximo 5 gramas de mix. Então, se você colocar um mix sozinho, acaba sendo muito perigoso. Tá? Vamos que vamos, gente. Tá claro isso aí para vocês? Ficou claro? Eu sei que é uma coisa que geralmente não é abordada em cursos, o que eu acho um tremendo absurdo, porque isso é conhecimento básico de cor. Eu até estava conversando com um grande amigo meu que foi técnico da L'Oréal há muitos anos, hoje ele é vendedor da vela, e ele fala, cara, nem os técnicos hoje em dia têm o conhecimento disso que a gente aprendeu lá atrás. A gente teve o privilégio de aprender com o fundador da L'Oréal, fundador não, né? O cara que trouxe a L'Oréal para o Brasil. Enfim, também tivemos o privilégio de aprender lá fora com grandes mestres como Vidal Sassoon, Jacques Dessange e tantos outros. Né? Então, isso é um conhecimento que deveria já estar disseminado e que eu vejo aqui, pelas dúvidas e pelo que vocês estão falando,
que não tem, né, esse conhecimento de cor. A gente precisa conhecer cor em primeiro lugar. Cor é o que a gente precisa saber. Depois, coloração e tal, essas coisas são consequência. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo, precisamos fazer estudo de cor. Adorei que me perguntaram como é que eu estudo cor. Achei sensacional. Parabéns para você que me perguntou, que eu não lembro quem foi. Mas é isso mesmo, a gente tem que estudar cor, né? Eu fiquei trancafiado. Deve ter um monte de gente que me olha e fala, mas de onde que esse cara surgiu? Que eu nunca vi ele na vida. Cara, faz mais de 15 anos que eu estou estudando isso. Eu estou estudando cor, eu estou estudando geometria espacial, eu estou estudando proporção áurea, eu estou estudando é, psicologia, como o cérebro reage a determinadas coisas. Então, a gente só pode querer passar conhecimento quando a gente tem muito desse conhecimento para passar, né? E foi onde eu esperei chegar, por isso que muitos de vocês não devem ter me visto até hoje, porque realmente não faz muito tempo que eu decidi disseminar esse conhecimento. Decidi disseminar esse conhecimento de tanto que eu fiquei de saco cheio de ver que a galera não. Muita gente não sabe direito o que está fazendo e por que está fazendo, principalmente. Foi por isso que eu decidi disseminar conhecimento. Mas vamos lá, que temos muita coisa ainda. Deixa eu ver o horário. Meu Deus do céu. Estamos atrasados aqui. Mas fica tranquilo que eu não vou correr, não. Eu prefiro deixar coisa para amanhã ou ir até mais tarde do que sair atropelando. Beleza, gente? Então, olha só. Continuando entendendo as colorações, a questão dos mix que eu falei para vocês, você vai adicionar ali os mix quando for necessário criar uma cor, beleza? Só ver o que vem aqui, lá. Beleza. E nós podemos usar o mix também como um intensificador de cor. Se a gente quer um vermelho e a gente vê que aquele cabelo não está pegando muito bem o vermelho, tá desbotando muito, a gente quer uma durabilidade maior, vamos meter o mix lá para segurar a cor, para segurar pigmento. Vamos usar o mix para montar a cor e para intensificar a cor que a gente precisa intensificar. Tá? No caso, por exemplo, de neutralização de cabelos na altura de tom 4, assim, até 5, a gente pode usar o mix como intensificador de neutralização, tá? Ou como intensificador de matização. Principalmente quando a gente vai passar de um cabelo de cor quente para um cabelo de cor fria, tá? Aí a gente pode usar o mix. Não vai me socar mix como intensificador em cabelo claro, hein, gente? Cabelo loiro, se você botar muito mix, você vai deixar o cabelo rosa, roxo, lilás, pelo amor de Deus, cuidado. Rose, você conhece a coloração de Colori? Não conheço. Não conheço. Mas, gente, ó, coloração é tudo igual, viu? Esses conhecimentos aqui, ó, não importa a marca que você usa, você vai conseguir usar, beleza? E aí, o que acontece? Olha só, aí a gente pega as matizes cinza e marrom, tá? Então, nós temos aqui, tá? Deixa eu mais pertinho aqui para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, você tem essas coisas de matiz aí. Aqui não tem a matiz marrom, tá? Mas ela existe. Por que as matizes estão em volta, tá? Estão na roda e o cinza está no meio da roda? Por quê? Quem sabe explicar? Por que as cores, as matizes estão em volta, né, da roda e o cinza está no meio? Simples, porque o cinza é uma cor terciária, bem terciária, assim, que eu digo, ela tem uma quantidade mais equilibrada dos pigmentos. O que ela tem um pouco a mais? O que ela tem um pouco a mais? Ela tem um pouco mais de azul, tá? Ela tem um pouco mais de azul, então por isso que ela fica esse cinza mais frio. E o marrom? O marrom tem um pouco mais de vermelho e amarelo, uma cor quente, então ele fica um marrom quente. Para que serve cinza e marrom, gente? Cinza e marrom só serve se você quiser dar uma esquentada ou dar uma esfriada na cor. Serve também para você matizar. Então, se você tá, por exemplo, o cabelo tá... você quer matizar sem mudar a temperatura do cabelo. Então, quando você quer ir, por exemplo, de um cabelo vermelho para um marrom quente, aí você usa o marrom. Quando você quer ir de um cabelo loiro neutro, por exemplo, para um loiro acinzentado ou platinado, aí você vai usar o cinza, tá?
Ou, por exemplo, igual o exemplo que eu disse, a gente usa o 881, que é o 8 com azul e cinza. Por quê? Porque o 8 neutraliza e o cinza esfria a cor. Então a gente neutraliza o alaranjado e esfria um pouco mais a cor para ir para um acinzentado. Então cinza e marrom a gente vai usar só para esquentar ou esfriar, ou matizar junto com outro neutralizador. Tá bom? A gente só vai usar para isso. A gente não vai usar para neutralizar. Cinza e marrom a gente não usa para neutralizar. Teve alguém que me perguntou, o cabelo ficou alaranjado, eu usei 7.1, que é o cinza. Eu usei cinza. Onde foi que eu errei? Justamente aí. Laranja não se matiza com não se neutraliza com cinza. Se neutraliza com azul. Tá? Então precisamos usar pigmento azul e depois o acinzentado, né, para a gente fazer a matização, para a gente fazer o esfriamento dessa cor, que vai estar neutra, nem fria nem quente. A gente joga ali o cinza ou marrom para fazer a coisa. E aí temos as cores puras, que são, que eu falei que não são tão puras, mas que a gente chama de cores puras, de pigmentos puros, que tem um poder de pigmentação bem maior. Então é com eles que a gente vai neutralizar. Não necessariamente com os mix, mas também quando a gente tem a coloração mesmo. Então, por exemplo, um 7 com matiz dourada, né? Um 7 com matiz verde. Você vai usar essa matiz para neutralizar também. Não precisa ser o mix propriamente dito. Você tem um 7/2, um 7 com matiz verde, você vai neutralizar vermelhos em altura de tom 7 ou 8. Tá? Então, a mesma coisa se você tem um 7 com matiz violeta, você vai neutralizar 7s e 8s com matiz dourada. Né? A gente não vê muito isso porque o fundo de clareamento da altura de 7 ele é mais para alaranjado mesmo, então é difícil a gente ver com matiz dourado, mas vamos supor um 8, por exemplo, um 9. Um 9 com matiz lilás, né? Ou violeta, 9 com matiz violeta, a gente vai neutralizar 9s que tenham a matiz dourada. Eu já vou explicar a questão da neutralizar para quem ainda não sabe, para quem está meio perdido. Eu acho que é o próximo.